Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o assédio religioso. O que seria o assédio religioso? Vou explicar neste vídeo. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, para fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, participe, vem comigo, vem com a gente, vem nesse projeto que eu já vou explicar os seus objetivos mais amplos. E acima de tudo, compartilhe com outras pessoas, principalmente se você compreende a importância dos objetivos deste canal, que são dois. Primeiro, convidar a classe dos professores para que nós possamos entrar definitivamente no espaço público, no debate público. É importante que o professor participe do debate para que o magistério seja valorizado. O magistério, uma vez valorizado, a grande multidão que passa pela escola pública também é valorizada, porque um dos nossos problemas é a desigualdade. E essa desigualdade também é definida lá a partir da educação. Uma educação que é dada de uma maneira diferente da educação dada a certas elites. Alguns colégios públicos, como o Colégio Pedro II, por exemplo, é um lugar público com uma determinada excelência. Os alunos saem do Colégio Pedro II, segundo testemunho de um professor, amigo meu que dá aula lá, sabendo até fazer salvamento, ou seja, a educação física tem esse tipo de amplitude também. Mas, de um modo geral, a gente define a nossa desigualdade a partir da educação, da mesma maneira como determinados países onde há uma igualdade maior, define a sua igualdade maior a partir da educação também. Então, dar voz ao professor, valorizar o professor, inclusive profissionalmente, intelectualmente, fazendo mestrado, doutorado e pós-doutorado, quiçá no exterior, isso é valorizar o professor. E o professor sendo valorizado, a grande multidão que passa pela escola pública tende a ser valorizada também. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, que é aquele pensamento que só responde a estímulos fornecidos pela roda das informações. Não, o doutor Drauzio Varela também falou para que as pessoas só fossem procurar o médico se sentissem falta de ar. Mas o cara não olha a data. Foi lá no começo. Depois, as pesquisas foram chegando à conclusão que as pessoas deveriam sim procurar a partir dos primeiros sintomas. Ou seja, as pessoas sequer checam as datas daquilo que elas estão falando na curiosidade do WhatsApp, do Facebook e na CPI. Tem gente usando dados antigos, informações antigas, para justificar atitudes até do próprio ex-ministro Mandetta. Aí o presidente da CPI falou: mas qual data que está aí? Ou seja, a pessoa vai repetindo as coisas. Um dos médicos que estão na CPI perguntou para, eu esqueci o nome dela, doutora Mayra, chamada pejorativamente de Capitã Cloroquina. Doutora Mayra, sarampo se cura com o quê? Não é com vacina? Poliomielite se cura com o quê? Não é com vacina? E por que Covid-19, que é uma doença viral, se cura com cloroquina? Aí ela emudeceu, ou seja, o pensamento viral, o pensamento binário, corrompe até pessoas com o currículo da doutora Mayra. Mas esse canal está aqui também com esse objetivo de combater esse pensamento binário que vive respondendo a estímulos das redes sociais
sem fazer uma reflexão, uma análise e uma síntese mais apurada das coisas. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Maçom, e o meu blog, rosamaçom.blogspot.com. Rosa Maçom sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje, o assédio religioso. Dentro dos meus conhecimentos, eu penso que eu seja o primeiro filósofo a tratar do assédio do ponto de vista religioso. Existem vários tipos de assédio. Existe o bullying. O bullying não deixa de ser um tipo de assédio, onde um grupo, geralmente de estudantes também, se reúnem em torno das suas semelhanças para discriminar de maneira abusiva um coleguinha que tem uma diferença física, uma diferença na fala, uma diferença muito explícita. E o bullying não deixa de ser um assédio, porque no assédio sempre há uma relação de poder. O poder da maioria impõe-se sobre uma minoria. Então o bullying não deixa de ser um tipo de assédio. Existe também o assédio sexual. O assédio sexual, onde uma pessoa que tem um cargo superior a uma outra numa empresa, numa instituição, oferece seus serviços sexuais para alguém sob a ameaça da pessoa sofrer certos constrangimentos. Assédio sexual, o poder se impondo sobre alguém. E também há outros tipos de assédio, como o assédio moral. Uma pessoa trabalha numa empresa ou faz parte de uma instituição e a direção da empresa, juntamente com as relações de poder da empresa ou da instituição, resolve dar um tratamento a determinadas pessoas para que elas possam sofrer psicologicamente, para que elas possam se sentir um lixo. Isso é um tipo de assédio, assédio moral. E mais uma vez, como sempre nas relações de assédio, um poder se impõe contra alguém que está ou é fragilizado. Mas uma relação muito tácita que existe nas instituições religiosas é o assédio religioso, onde o líder, o padre, o pastor, e por que não dizer o pai de santo, o médium, se utiliza do seu poder para se projetar sobre alguém, talvez que ele não tem muita simpatia, que tem uma certa antipatia, que tem uma certa inveja. E isso acontece muito no ambiente religioso de uma maneira meio tácita, de uma maneira um tanto quanto escondida às vezes, mas não deixa de ser um assédio que eu chamo carinhosamente de assédio religioso, que aparentemente não é uma coisa de muita importância. Mas eu penso que principalmente nos últimos dias, devido à ascensão da extrema-direita no Brasil, a eleição do governo Bolsonaro, devido ao apoio da ala evangélica em grande parte estar apoiando esse governo, o assédio religioso tem ganhado uma outra proporção que não é apenas pessoal, que ela se torna também uma relação política, né? Uma relação política que precisa ser questionada. Porque esse tipo de relação ela fica muito escondida em torno do direito à crença, do direito à religião, do direito à expressão da fé. Por quê? Porque o indivíduo diz: eu sou o pastor da igreja, eu sou o anjo da igreja, como alguns falam. Então, se eu falo debaixo, né, submetido à voz de Deus. Então, se eu falo a você,
é Deus que está falando por meu intermédio. A pessoa pode estar muito bem intencionada e fazer o bem quando faz isso, mas a pessoa pode estar má intencionada e dentro dessa má intenção fazer o mal, ou fazer o mal de maneira a ignorar que está fazendo o mal, sob o pretexto de que eu sou a voz de Deus na tua vida, né? Na sua vida, melhor dizendo. Então o assédio religioso tem me feito pensar muito, né? Porque esses fenômenos existem muito no ambiente religioso. Com alguns exemplos que eu poderia citar, né? Existe às vezes a inveja do líder. O líder é uma pessoa de destaque. E às vezes chega alguém na congregação que a pessoa que às vezes tem um brilho diferente e o pastor ou o líder religioso de qualquer outra agremiação se sente ameaçado. Então começa às vezes um ambiente de picuinha em relação à pessoa. E o próprio líder se utiliza às vezes do seu poder de influência para minar moral e eticamente aquela pessoa diante da congregação. Isso acontece muito. Eu já vi casos, por exemplo, do líder dizer eu amaldiçoo fulano de tal, eu amaldiçoo esse jovem publicamente, levando pessoas a um constrangimento. E esse constrangimento, até do ponto de vista legal, hoje ele é muito mais problemático que no passado, que na época que eu frequentava igrejas evangélicas. Hoje em dia é muito complicado chegar e esculachar, usando aqui uma gíria. Não sou muito de usar muitas gírias em vídeo, mas às vezes o líder esculacha ou esculachava a pessoa. Mas o assédio moral, ou seja, o assédio religioso é isso. Essa imposição do aparente poder do líder religioso, do pastor, do padre, do pai de santo, do médium e etc., para se posicionar de maneira abusiva em relação ao membro de uma congregação. Isso acontece muito, esse tipo de relação. Por exemplo, uma certa feita eu frequentava uma igreja e o pastor disse: eu sou o pastor da igreja, tem que me obedecer. Está proibido jovens abaixo de 17 anos de namorar. Eu penso que isso seja um assédio religioso. Sob o pretexto de que eu sou o pastor da igreja, eu determino se você vai namorar ou não. É como se essas jovens não tivessem pais, mães ou responsáveis. Ou não tivessem uma certa consciência a respeito da sua própria vida, uma educação familiar. Isso é uma intromissão abusiva na vida de alguém, na vida do indivíduo, na vida do sujeito, na vida do cidadão, que eu incluo dentro do que eu chamo carinhosamente de assédio religioso. Isso é assédio religioso. Acontece muito às vezes, eu já vi isso também. O pastor, ou líder religioso, quer interferir em algumas relações. Começo a falar com vocês, começo a suar, eu fico empolgado. Então desculpem aí esse fenômeno que acontece comigo. Às vezes o líder ele não quer que a pessoa tome determinados caminhos da vida dela. Às vezes por um interesse, às vezes por um ciúme, às vezes por uma inveja, e ele ou ela sempre justifica com a suposta voz de Deus. Fulana, você não deve e não pode namorar o fulano de tal, porque isso, porque aquilo. Não estou dizendo que o líder
não possa e não deva, dentro de um bom senso, aconselhar, né? Se eu fosse pastor de uma igreja e uma jovem da minha igreja quisesse namorar um rapaz viciado em todas as drogas do mundo, claro que eu, como líder, aconselharia a essa pessoa a pensar melhor a respeito da sua própria vida. Mas a partir do momento que eu interfiro, digo, faça isso, porque eu sou a voz de Deus, e se você não fizer isso, você está amaldiçoado, ou debaixo, ou fora da cobertura, ou essas linguagens que a gente ouve, isso me parece, em muitos casos, assédio religioso. E o assédio, repetindo, sempre ocorre quando alguém tem um poder de influência grande sobre o grupo, e esse poder de influência é colocado, é imposto sobre alguém de maneira abusiva. Eu amaldiçoo fulano de tal, é problemático. Você se utilizar da sua autoridade para dizer, como eu ouvi uma certa feita, tem obreiro aqui que não vem porque diz que está doente, porque diz que tem um problema de doença crônica. Eu não quero saber, vagabundo, quero saber de mim. Eu ouvi isso, eu ouvi. Isso me parece um abuso, isso me parece assédio religioso. Logicamente que o que eu estou colocando aqui, estou colocando de forma ensaística, até para que um dia a gente possa documentar isso e apresentar às próprias autoridades. Por quê? Porque as igrejas evangélicas, as igrejas, não só as igrejas evangélicas, como instituições filantrópicas, não pagam impostos. E não pagam imposto, mas não pagam imposto para quê? Para praticar assédio religioso na vida das pessoas. E o assédio religioso agora está passando para a esfera política. Você sabia? O assédio religioso agora está passando pela esfera política. Por quê? Porque houve e está havendo uma aliança entre o governo Bolsonaro e vários setores da chamada cristandade, não só protestante, mas também católica. Há um grupo católico chamado conservador que apoia esse governo. E dentro dessa aura toda, o assédio religioso tem passado para a esfera política também. Porque agora o que acontece? Acontece o que a gente viu em relação ao pastor Silas Malafaia, por exemplo. Há pouco tempo, ele apoiava o PT, consciente da história do PT, das pautas de esquerda do PT, das várias influências esquerdistas que o PT tem. De repente, o interesse político mudou de lado. Agora, o que ele diz? Agora, o que ele tem falado é que, e não só ele, como muitos líderes, é que se você apoia a esquerda, é porque você não é cristão, é porque você está com um problema. E às vezes a palavra é camarada safado, como alguns costumam falar. Então, aquilo que era assédio religioso apenas dentro de um acordo tácito entre grupos religiosos, passou para a esfera política. E em alguns lugares, a presença de quem se diz de esquerda em uma igreja é insuportável. As pessoas não suportam. Por quê? O pastor é Bolsonaro e ele começa por esses interesses em torno do Bolsonaro, que não são tão
que não estão tão relacionados à questão moral e ética, porque os desvios de conduta do Bolsonaro são acobertados por essa gente. Então, se o problema fosse ético e moral, e se o problema fosse por causa disso, o bandido bom é bandido morto, seria criticado por essa gente. Afinal de contas, a doutrina de Jesus é bandido bom, é bandido morto? É essa? Eu acho que não. Então os interesses são outros. Os interesses são políticos. Até tem uma pessoa que conhece o pastor Silas Malafaia muito mais do que eu conheço midiaticamente, mas o pastor Caio Fábio, que inclusive foi uma pessoa que o Silas Malafaia admirou muito no passado, inclusive procurava se espelhar para pregar. E conhecedor de quem é Silas Malafaia, o Caio Fábio diz o seguinte: o desejo dele sempre foi ser uma espécie de Billy Graham brasileiro. Uma pessoa que tem relações com o Palácio do Planalto, que ora pelo presidente. E ele está vendo nessa oportunidade, agora com o Bolsonaro, ele está vendo na pessoa do Bolsonaro, no governo Bolsonaro, essa oportunidade que no passado ele nunca teve, que é de ser uma espécie de capelão da República. É a versão do Caio Fábio, que eu acho que é muito coerente. Né? Narrativas são coerentes. Pode ter uma outra, mas essa eu penso que seja bastante coerente. E dentro desse ambiente bolsonarista, que tomou conta das igrejas, aquilo que era um acordo tácito entre os grupos religiosos, onde o assédio religioso ocorria, agora está ocorrendo, mas com o batismo político da extrema-direita bolsonarista. Agora, os grupos religiosos, sobretudo os grupos evangélicos, hoje em dia, com cerca de 40 milhões de pessoas, podem decidir uma eleição. É justo uma pessoa ameaçar você de ir para o inferno por votar na esquerda, por votar em A ou por votar em B? Será que isso é correto? Eu acho que a gente precisa pensar melhor nisso. Pensar melhor nesses abusos religiosos, porque hoje, repito, igrejas evangélicas podem até decidir uma eleição. Então, eu penso que não seja justo se utilizar do poderio das autoridades religiosas para fazer isso. Eu penso que não seja justo. Aliás, uma das teses utilizadas por esses líderes é a tal de escola sem partido. Escola sem partido, escola não pode ter partido, professor não pode ter um posicionamento político, a escola não pode participar de manifestações políticas, a escola tem que estar fechada para o mundo político. Escola sem partido. Eu sugiro igreja sem partido. Igreja sem partido. Por que não? Se tem que ter escola sem partido, igreja sem partido. Então a igreja não apoia mais ninguém. Também. Principalmente se for para praticar o assédio religioso. Tá aí. Gostaria de deixar essa provocação para que a gente possa reunir dados para um dia levar, inclusive, para a esfera pública essa discussão. As igrejas querem participar dos destinos políticos do Brasil? As religiões, as instituições religiosas querem participar dos destinos políticos do Brasil? Então que haja uma ética para isso. O que não pode é a pessoa chegar diante de uma congregação e dizer que quem vota na esquerda vai para o inferno. Isso é desonesto. Então fica esse tema aí ensaístico chamado o assédio religioso. Ok, galera?
Vocês são do coração.